Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quarta-feira, quarta-feira de Copa do Brasil, e no vídeo de hoje eu quero trazer somente informações sobre o mercado de transferências. Eu quero trazer com vocês aqui informações sobre o goleiro Léo Jardim e sobre o goleiro Patrick Sequeira. Primeiro, sobre o Léo Jardim. Foi dito pela Gol TV que o Bahia teria interesse na situação do Léo Jardim, até porque ele vive nesse momento uma indecisão de renovação de contrato com o Vasco da Gama, e segundo a empresa, né, a Gol TV, o Bahia teria, o meio, né, de comunicação, o Bahia teria interesse e monitora essa situação de perto, né, visando aí possivelmente uma oportunidade caso ele não renove com o Vasco da Gama. Eu quero trazer informações sobre isso e também falando sobre o Patrick Sequeira, porque o jornalista Baraúna trouxe a informação de que o Bahia aceitaria pagar o valor que o Casa Pia está exigindo ao Bahia nesse momento para negociar. Vou explicar para vocês um pouco mais também sobre essa situação. Já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo do canal, tá muito importante para você também nos ajudar. Já conto muito com a tua inscrição aqui para ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. Tô com muita dor no dente, pô. Eu não sei se vocês estão assim percebendo, não tá um pouco inchado, tá difícil para falar, então perdoem qualquer erro, né? Enfim, qualquer coisa que for acontecendo durante o vídeo. Tá realmente complicado demais para gravar, mas eu não queria deixar vocês sem conteúdo. Vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre o mercado de transferências e começando a falar sobre o goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. Ontem, não sei se vocês acompanharam os jogos da Copa do Brasil, mas o Léo Jardim classificou o Vasco. Eu não tenho dúvidas nenhuma em falar assim, porque ele defendeu 3 pênaltis, foi muito importante durante a partida na disputa de pênaltis para a classificação, inclusive pegando o pênalti decisivo que deu a classificação ao Vasco depois das 5 penalidades, né, que já tinham acontecido. O Vasco é um time que é um time muito limitado, coletivamente falando. Agora com o Fernando Diniz tende a dar uma melhorada, tende a ter um pouco mais de coletivo, mas antes não era um time que era tão bom assim, principalmente coletivamente falando, tecnicamente falando. E ter um goleiro como o Léo Jardim muda o Vasco de prateleira. É um goleiro que faz o Vasco saltar de uma prateleira ali média para uma prateleira competitiva. O Vasco ontem classificou graças ao Léo Jardim, porque ele foi fundamental na disputa de pênaltis. Em outros jogos também do Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com o Flamengo no Maracanã no Clássico, muito graças ao Léo Jardim, porque fez uma partida excepcional, fez grandes defesas. Para mim, a melhor atuação dele até então na temporada. É um cara diferente e é um cara que muda a prateleira do Vasco. Se o Vasco não tivesse um goleiro como o Léo Jardim, dificilmente estaria hoje na situação que está, ou dificilmente teria um time competitivo como tem. Eu sei que não é um time brilhante, eu sei que não é um time que está vivendo a grande fase, mas vocês concordam comigo que o Léo Jardim muda o Vasco de prateleira por ser um ótimo goleiro. Pode não ser o melhor goleiro do Brasil, pode não ser um cara extraordinário, mas é um goleiro bom, é um goleiro que tem sim seus méritos e é um goleiro que está tendo uma ótima temporada e tem um contrato se encerrando até dezembro de 2024, ou 2025, perdão. O Bahia tem sim monitorado a situação do Léo Jardim, assim como faz com quase todas as outras oportunidades do mercado, mas segundo as minhas informações, não é o Léo Jardim a prioridade do Bahia nessa segunda janela, até porque o Bahia sabe que é uma situação muito complicada. O Vasco da Gama tem um contrato com o Léo Jardim até 2025, até o final. E o Léo Jardim tem esse interesse de renovar com o Vasco. E, inclusive, isso já foi dito pelos empresários, né, aos diretores do Vasco, que vão ter uma reunião marcada com o atleta para definir se vão renovar ou não. E não renovando esse contrato, não conseguindo, né, atingir até mesmo o desejo do atleta, aí sim entra Cruzeiro, entra Bahia, que são clubes que estão monitorando o mercado, são clubes que buscam goleiro para as próximas janelas de transferências, e aí sim, vendo uma oportunidade, vendo uma ótima situação ali para ser negociado, né? Claro que o Bahia deve entrar e caso não fez com... E eu vou já explicar sobre o Patrick Sequeira, mas caso as coisas não dê certo com o Patrick Sequeira, muito provavelmente o Léo Jardim passa a ser um nome, vamos dizer, X, né? Prioridade do Bahia, mas muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa tende a acontecer para que essa situação aconteça. Não é o goleiro que é a prioridade do Bahia nesse momento, mas, como eu já trouxe até a minha opinião aqui, para mim é um ótimo goleiro. Se o Bahia optasse pelo Léo Jardim e não pelo Patrick Sequeira, eu sei que o Patrick Sequeira é um goleiro muito mais acima da média do que qualquer um aqui no Brasil nessa temporada. Mas o Léo Jardim, para mim, dentre todos os goleiros disponíveis no futebol brasileiro, para mim é um dos melhores nomes, é uma das melhores opções que a gente tem.
pode não ser o melhor goleiro do mundo, pode não ser o melhor goleiro do Brasil, mas com toda a certeza do mundo é um goleiro que chegaria sim para mudar o patamar da posição no Bahia também, assim como o Patrick Sequeira. Inclusive é um cara que está numa pré-lista, se eu não me engano, do Ancelotti, né? Ou se não, eu vi o Fernando Diniz falando justamente sobre isso, porque é um dos nomes que está sendo cotado para a seleção brasileira, para essa próxima convocação do Ancelotti, e se não for convocado, muito provavelmente vai ser observado pela comissão técnica dele, porque é diferente, porque tem qualidade para isso. Falando agora sobre o Patrick Sequeira, a informação do Baraúna é de que o Casa Pia, como eu já informei a vocês, pediu 12 milhões de euros, entre 8 a 12 milhões de euros para negociar, e segundo o Baraúna, o Bahia tende a pagar esse valor, entre 8 a 12 milhões. Não deve ser 12 milhões, porque o Bahia já recusou essa primeira oferta do Casa Pia, de 12 milhões de euros, mas provavelmente deve ter uma redução, e aí, havendo essa redução, provavelmente o Bahia poderia pagar esse valor. Como eu falei anteriormente para vocês, o alvo do Bahia nessa janela de transferências para a posição de goleiro é o Patrick Sequeira. É o nome que a diretoria entende que chegaria para mudar o patamar. Era o nome ideal para a posição do Bahia, principalmente visando as próximas temporadas. E óbvio que o Casa Pia, depois de uma ótima temporada que esse goleiro costa-riquenho teve, vai tentar valorizar o jogador, vai tentar dar um valor a mais, vai tentar supervalorizar a taxa de transferências. E aí cabe ao Bahia não ceder esses abusos do Casa Pia, o Bahia não ceder a esses valores mais altos e tentar sempre pagar um valor mais justo e tentar encontrar um valor que faça sentido à negociação. Aí vocês perguntam assim, Vitor, faz sentido esse valor? Vale a pena? Na minha opinião, vale até um certo ponto. O Patrick Sequeira é um goleiro que chegaria, assim como eu falei que o Léo Jardim chegaria para mudar o patamar do Bahia na posição. O Patrick Sequeira chega para elevar e muito o nome da posição do Bahia. Era um cara que chegaria para resolver nossos problemas. Depois de uma ótima temporada que teve no futebol europeu, com toda a certeza do mundo, não é só o Bahia que está interessado nele, são outros clubes também. Se ele não acabar indo para aqui para o futebol brasileiro, para o Bahia, muito provavelmente ele deve acabar indo para algum clube médio da Europa, ele deve sair do Casa Pia e deve buscar voos maiores. É um cara que realmente faria diferença. É um cara que seria o Léo Jardim para o Vasco do dia de ontem, né? Que salvaria alguns pênaltis para a gente, que faria defesas incríveis ali durante o Campeonato Brasileiro, que nos daria pontos em jogos difíceis, em que a gente não conseguisse ir muito bem. Era um goleiro para chegar mesmo com esse nível, com esse status. Como eu já trouxe diversas vezes aqui no canal, essa situação do Patrick Sequeira envolve muita coisa além do que está sendo dito. É questão familiar, é questão mesmo do próprio atleta em desejar sair do futebol europeu e vir para o futebol brasileiro, é o Casa Pia aceitar os valores que o Bahia está negociando. É uma negociação muito complexa e que exige muito cuidado, exige muito tempo. É uma situação que realmente está se alastrando há um tempinho. É claro que o Cadu Santoro não desistiu do Patrick Sequeira, é óbvio que é o nome prioridade do Bahia para a janela de transferências, mas é uma situação que vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo dos meses, até junho, julho, e aí assim a gente vai poder ter uma definição maior quando chegar de fato na janela. Se o Bahia não conseguir de fato negociar o valor que faça sentido junto ao Casa Pia, aí outros nomes passam a ser prioridade, aí sim o Bahia deve avaliar outros nomes que já vem monitorando no mercado. Caso isso não aconteça, Patrick Sequeira, se conseguisse chegar a um valor que realmente faça sentido e que o Bahia realmente pague ao Casa Pia, deve ser o novo goleiro do nosso esquadrão de aço. Aí fica a pergunta, seria melhor que os três que a gente já tem? Com toda a certeza do mundo, né, meu povo? Eu sei que vocês não acompanham muito futebol europeu, eu sei que vocês não acompanham muito, principalmente a temporada do Casa Pia, mas eu procurei acompanhar desde que o Bahia envolveu, né, o nome dessa negociação, eu procurei ver alguns jogos do Patrick Sequeira e de fato é um goleiro que muda o patamar, é um ótimo goleiro, assim como o Léo Jardim também do Vasco, a gente tem aqui um maior contato e acompanha mais, vê alguns jogos. O jogo que ele fez ontem, né, com o Vasco na Copa do Brasil, não o jogo em si, mas pelo menos a disputa de pênaltis foi fantástico. Ele classificou o Vasco em São Januário, fez 3 ótimas defesas nas cobranças de penalidade e conseguiu levar o time às oitavas de final. É um goleiro que realmente é para isso, é para esses momentos difíceis. Não que o Marcos Felipe não seja um bom goleiro, como eu falei em diversas outras vezes aqui no canal. É um ótimo goleiro, é um cara que vai te entregar boas defesas no Campeonato Brasileiro e tal, mas em momentos difíceis, em momentos complicados, você pode não contar com ele. Essa é a diferença de ter um grande goleiro, um cara muito cascudo, um cara que realmente mude o nome, o patamar, né, da posição no clube, e você ter o Marcos Felipe, que é um bom goleiro, mas também não passa muito disso. É um bom goleiro, mas não é um ótimo goleiro, não é um excelente goleiro, não é um cara extraordinário, assim como esses dois atletas são. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.